Olá! A carne moída, por sua alta versatilidade, é empregada em muitas preparações, incluindo hambúrgueres, almôndegas, entre outros pratos. Ela oferece muitos nutrientes, porém, por diversos fatores, este alimento é um excelente meio de cultura para a proliferação de micro-organismos, principalmente bactérias. Programa Saúde e Consciência dessa semana, vamos receber a professora doutora Lisiane de Almeida Martins, que realizou um projeto de pesquisa isolando bactérias em amostras de carne moída no município de Umuarama. É daqui a pouco, não saia daí! Estamos de volta com o programa Saúde e Consciência. Nesse episódio, vamos conversar um pouco sobre as pesquisas envolvendo a carne moída. Em nossos estúdios, recebo a doutora Lisiane Almeida Martins, que vai nos contar um pouquinho sobre o seu projeto. Doutora Lisiane, muito obrigada pela sua participação no nosso programa. É um prazer recebê-la hoje aqui nos nossos estúdios. O prazer é nosso em poder divulgar um pouquinho das pesquisas que nós realizamos aqui na Unipar. Você desenvolveu um projeto de pesquisa com a carne moída. Esse é seu foco de pesquisa? Você costuma pesquisar trabalhos envolvendo isso? O meu foco de pesquisa aqui na universidade é com microbiologia. Entretanto, teve uma aluna que ingressou no mestrado em ciência animal e que tinha como foco, trabalhar com alguma coisa relacionada à microbiologia, relacionada à inspeção. Como ela fez o seu TCC em inspeção em frigoríficos de bovinos, ela gostaria muito de continuar trabalhando com carne bovina. Então daí que partiu a ideia de se trabalhar com a carne moída, pensando que a carne moída é uma carne muito consumida, até em momento de crise, que a gente fala de custo, Então a carne moída acaba sendo um alimento muito acessível à grande parte da população. É verdade, A carne moída, ela está nos pratos alimentares de toda a população. É muito comum a gente ter isso no nosso dia a dia. E como que foi o projeto de pesquisa? Vocês desenvolveram o que com a carne moída? Bom, a carne moída é uma matéria-prima em que existe uma manipulação muito grande. Então, se a gente pensar que é um bovino que teve todo aquele processo de abate, então foi transportado, teve a sangria, teve toda a desossa. Então, a carne que normalmente é utilizada na carne moída, dentre todas as possibilidades, é o acém, O corte é o acém. Sim. Então, é muito manipulado. E a gente sabe que quanto mais manipulado for a carne, o alimento, maior é o risco de contaminação. É comum, professora, ter contaminação nessa manipulação de carnes de diversos cortes? Sim, é comum. Por quê? A gente tem que pensar que a carne é um alimento rico, muito irrigado, então tem muito sangue. E o sangue e a carne, propriamente dita, ela é uma fonte de nutrientes para as bactérias. Então, a gente achar que nós vamos consumir um alimento livre de bactérias, isso não é verdade. Tanto é que a vigilância sanitária, ela se baseia em contar a quantidade de micro-organismos para saber se aquele alimento está adequado para o consumo ou não. Então, não existe um alimento sem contaminação bacteriana. Não é o alimento que a gente consome na rua ou consome em casa que esse alimento não está contaminado. A contaminação existe. Dependendo do tipo de alimento, a gente tem um número aceitável de bactérias para aquele tipo de alimento. E é uma prática comum ter a fiscalização pelos órgãos governamentais? Eles costumam fiscalizar os estabelecimentos? Sim, existe em todo município, existe a vigilância sanitária que faz a investigação do alimento pronto. Então, nos restaurantes, no self-service, nos alimentos que são comercializados, já prontos, preparados, isso já é preconizado. Quando a gente fala de carne moída, nossa curiosidade foi, essa matéria-prima que está sendo utilizada nos restaurantes está contaminada? Isso tem risco para a população ou não? Então, a ideia foi exatamente essa.
Quando essa aluna procurou para fazer esse trabalho com carne, a gente tentou associar o interesse dela na pesquisa e o meu foco de pesquisa, que é com Staphylococcus. Né? Então, a minha linha de pesquisa hoje, dentro da universidade, dentro da Unipar, é com Staphylococcus aureus ou não, então diversas espécies de Staphylococcus. E aí a gente tentou fazer essa pesquisa para saber se essas bactérias que estão na carne moída, elas tinham algum risco para a população. Existia, no levantamento que vocês fizeram, né, para fundamentar a pesquisa de vocês, existia já estudos parecidos em outras regiões do Brasil? Sim, existem muitos estudos, né, até porque assim, todo alimento que é manipulado, ele tem Staphylococcus. Se fizer uma análise de um alimento processado sem Staphylococcus, que der negativo para Staphylococcus, a análise foi feita de forma inadequada. Então, os Staphylococcus, eles vão estar presentes sempre. Tá? O nível e a patogenicidade desse Staphylococcus é que a gente teve a curiosidade de pesquisar. Então, não é sempre que, se nós formos expostos ao Staphylococcus, nós vamos ficar doentes, né? Então, o grau de patogenicidade de causar uma doença no ser humano não vai ser igual para todas. Não, não. A gente deve ter o cuidado que crianças, idosos, indivíduos imunossuprimidos, né, com uma resposta imunológica inadequada, mais baixa, são aqueles indivíduos que, se consumirem um alimento com um número de bactérias um pouquinho maior, ele vai ter uma probabilidade maior de desenvolver uma infecção. Então, essa bactéria, ela existe no nosso organismo? Nós temos. Tanto é que o alimento processado, ele tem Staphylococcus, principalmente porque é o manipulador, é quem está preparando esse alimento, é que carrega essa bactéria para o alimento. Então, o que a gente tem que pensar? Que eu tenho que ter uma temperatura adequada para essa manipulação, né? Não dar condições para essa bactéria se multiplicar de forma muito exacerbada. Essa é uma dificuldade muito grande, né? E daí como é que vocês conduziram? Então, a partir do momento que vocês definiram que esse seria o tema da pesquisa, do projeto de pesquisa junto com a sua aluna, vocês foram conduzindo ele para começar o projeto por quais caminhos? Por exemplo, para fazer isso no município, vocês iam precisar de amostras. E essas amostras vocês iriam coletar em quais locais? Muito bem, assim, a ideia é fazer uma pesquisa que ela tenha uma importância, que aquilo signifique dê algum resultado significativo para a população. Então a gente pensou em colher as amostras e nos locais onde a população vai lá e adquire aquela amostra de carne moída, né, onde compra aquela carne moída. Sempre pensando nos estabelecimentos que comercializam a carne sem ser congelada, então in natura, tá? Então que moe a carne na hora, porque todo mundo fala assim, que a gente deve comprar, pode consumir a carne moída, mas sempre pedir para moer na hora. Então a gente procurou todos os estabelecimentos cadastrados na vigilância sanitária e mais alguns que não estavam cadastrados na vigilância sanitária, então desde hipermercados, mercados, supermercados, açougues, todos os locais que a gente teve conhecimento que comercializava a carne moída in natura, tá? E como que fica esses participantes, né? Eles são anunciados no projeto de pesquisa? A gente consegue ter acesso a quais foram os estabelecimentos que tiveram material coletado em relação ao resultado que foi obtido ou não? Não. A gente teve a intenção de colher de 100% dos estabelecimentos que comercializam a carne moída aqui de Umuarama, mas todos os estabelecimentos são mantidos em sigilo. Tá? Então a gente precisa saber as condições de Umuarama, mas a gente identifica o estabelecimento como A, B, C, D e nem eu como orientadora fiquei sabendo qual o estabelecimento que teve uma melhor ou menor contaminação. E como que era feita essas coletas, professora? A aluna ia até o local para fazer a coleta, fazer a compra, ou o estabelecimento ele sabia que seria realizado o projeto de pesquisa, ou ela ia lá, adquiria, né, para poder fazer essas análises? Não, isso aí era totalmente às cegas. Então a aluna ia, junto com os alunos que estavam colaborando no projeto, eles iam e faziam a compra como se eu fosse fazer um alimento na minha residência. Então era às cegas. E junto, na hora de adquirir as amostras, a gente fazia um checklist
para ver se o estabelecimento tinha azulejo, se a máquina de moer carne ficava dentro da geladeira ou não, né? Então, assim, claro que pelo fato de ser às cegas, algumas informações a gente não podia perguntar, a gente não podia obter, né? Porque era só o que era observado, então, no local. Somente por observação, tá? Exatamente para a gente saber como que essa carne está chegando na nossa casa. Então, o próprio fato do material, né, da carne, ela ter que ser processada no moedor, já é um fato para acontecer uma contaminação. Se não for bem higienizado, se não tiver um local de acondicionamento adequado. Sim, porque assim, dos 50 locais que foram adquiridas as amostras, somente um chamou a atenção que a máquina de moer carne era guardada dentro da câmara fria. Então significa, imagine uma máquina de moer carne que fica resíduo, então fica gordura, sangue, isso é um meio de cultura para as bactérias. Claro. Se pensar que essa máquina de moer carne vai ser lavada somente no final do dia, ela ficou das 8 da manhã até as 6 da tarde na temperatura ambiente e as bactérias ali. Então, o fato de moer na hora de levar para casa não significa que não tenha contaminação. Quer dizer, moeu na hora, mas também contaminou na hora. É verdade. Então tem toda a manipulação, né? Então a carne já é acondicionada na parte refrigerada, aí tem o técnico que vai coletar esse pedaço de carne, vai colocar numa... Então essa manipulação já acontece uma contaminação, depois mais o que vai ser moído, né? Então são vários locais e depois a própria o acondicionamento desse material em casa, às vezes demora um pouquinho para ir para a geladeira. Temperatura também contribui? Com certeza. Então a gente acha que fazer essa compra dessa carne e passar algum tempo na temperatura ambiente, principalmente nessa época do ano que nós temos altas temperaturas, isso faz com que ocorra uma proliferação de bactérias. Você acha que o resultado talvez da pesquisa seria um pouco diferente se fosse outro material, por exemplo, se não fosse na carne moída, mas fosse uma carne tipo bife? Com certeza. A carne moída é uma carne muito processada, tá? Então, certamente, ela tem uma contaminação maior. O que aconteceu nos resultados de pesquisa do projeto que vocês executaram? Como que está a carne moída? Bom, a nossa grande pergunta era, Staphylococcus, a gente sabe que existia. Então, nós queríamos pesquisar 4 aspectos importantes. Primeiro, se era resistente aos antibióticos que a população em geral utiliza para combater as infecções do dia a dia. Segundo, se tinha gene de resistência aos antimicrobianos. Terceiro, se tinha biofilme, tá? Ou seja, a capacidade da bactéria de aderir, por exemplo, à máquina de moer carne. Então lá, por mais que a gente lave, aquela bactéria vai ficar aderida. E aí mesmo eu lavando, fazendo a higienização, vai ficando aderindo bactérias de um dia para o outro, tá? E quarto, a capacidade das bactérias de produzir enterotoxinas. Ou seja, aquelas substâncias tóxicas que o Staphylococcus vai produzir que causa intoxicação alimentar. Então, se tem aquelas toxinas que fazem com que as bactérias causem vômito, diarreia e aqueles sinais clínicos característicos. Todos. E daí as análises que vocês fizeram nas amostras desses 50 estabelecimentos do município de Umuarama, vocês encontraram algum tipo de bactéria? Bom, tem um antibiótico que é a oxacilina, que ele nos sinaliza que o Staphylococcus ele é resistente, principalmente às penicilinas e às cefalosporinas e os carbapenens. Então, assim, a oxacilina, ele vai sinalizar se a bactéria tem uma tendência a ser multiresistente, tá? O que é essa multiresistência? É a população em geral tentar tratar uma infecção com um antimicrobiano e não ter resultado. Então, isso para a saúde é um risco muito grande, tá? Então, a gente teve 50% desses estafilococos foram resistentes à oxacilina. Então, significa que a metade das amostras eram patogênicas. Tem um risco maior à população. Isso pode contaminar, na verdade, virar uma patologia? Com certeza. Então, sim, qualquer queda na imunidade, a gente fala assim, eu vou falar já crianças, idosos e indivíduos imunossuprimidos. Mas a imunossupressão, a queda do sistema imunológico, pode ser por uma gripe muito forte, por um tratamento por corticoide. Então, em vários momentos, um estresse muito grande faz com que a gente tenha a resposta imunológica
diminuída. E isso pode ser uma porta de entrada, um mecanismo predisponente para uma infecção desse tipo. Não é fácil. E o fato, assim, da carne moída, ela ser preparada, né, para consumo alimentar, com exceção de alguns pratos que se come ela crua. Mas o fato de você fritar, cozinhar, aquecer, assar, enfim, esses vários tipos de processamento, já seria suficiente para livrar essa amostra dessa contaminação por essas bactérias? Não elimina todos os riscos fazer um cozimento em alta temperatura. Por quê? Os antimicrobianos, tudo bem, vai matar, então, essas cepas multiresistentes. Biofilme é a aderência. Então, a gente teve lá 30% das amostras tiveram a capacidade de aderir. Então, 1/3, vamos falar assim, um pouquinho menos de 1/3. Tá? Só que a gente teve as bactérias que produziram, em torno de 24% das amostras tiveram enterotoxinas, do tipo A e do tipo C. Essas enterotoxinas, elas não são destruídas pela cocção, pelo cozimento. Elas precisam de uma temperatura acima de 100 graus para ser destruídas. Então, isso significa que mesmo eu consumindo uma carne e que ela seja submetida a uma alta temperatura, a toxina vai estar presente. Então, assim, evitar, claro, a carne crua, mas mesmo a carne cozida, bem cozida, ela tem o risco de ter essa enterotoxina. Professora, existem pessoas que têm essa prática de comprar a carne, né, em pedaços e processá-la em casa, no uso doméstico. Qual que seria a recomendação para tentar evitar esse tipo de contaminação, né, em termos do cuidado com o equipamento em casa, com esse moedor? O cuidado é fazer a higienização adequada. Então, usar água fervendo, fazer sabão, detergente, porque o detergente ele vai tirar toda aquela gordura e vai eliminar aqueles locais de acúmulo da carne. Então, é uma possibilidade, quanto menos processada for um alimento, menor é a possibilidade de contaminação. Então, assim, ter um moedor de carne em casa ajuda muito, tá? Então, diminui muito esse risco de contaminação. O grande problema é que o risco não está só no que a gente compra, o risco pode estar no momento que nós manipulamos. Por quê? Os estafilococos hoje, eles podem estar nas nossas mãos, nas nossas narinas principalmente, na cavidade oral, e bactérias que foram adquirindo essa resistência aos antimicrobianos. Então, são os chamados MRSA. Os Staphylococcus aureus meticilina resistentes. Inicialmente a gente achava que isso só acontecia, essas infecções hospitalares, só dentro dos hospitais. Depois se sabe que isso passou para a comunidade. E hoje se sabe que essas cepas, elas também estão nos animais de produção, que são os chamados LA-MRSA. Então isso é muito interessante. A gente convive hoje com esses Staphylococcus multiresistentes. Inevitável, não é mais só no ambiente hospitalar. Mas nem sempre eles vão se tornar patogênicos, né? Tem pessoas, enfim, que vão ter essas cepas convivendo no organismo e que não vão se tornar doentes, né? Seria só naquela situação de cair realmente a imunidade. Mas aí, quando acontece também, é bastante grave, porque se não responder o antibiótico, fica difícil, não é? Um aspecto muito interessante que eu acho que deve ser comentado é que dentre os estafilococos, antigamente só se falava de Staphylococcus aureus. Então, assim, os pesquisadores não queriam nem saber dos outros estafilococos. Hoje não, se sabe que os estafilococos não áureos, eles também podem ser patogênicos. Então não se fala mais só de MRSA, se fala de MRS, tá? Porque tem os demais. Tem os demais, e eles podem ser tão patogênicos quanto. E nesse projeto de pesquisa com a carne moída, vocês também fizeram um cultivo para verificar esses outros tipos de estafilococos ou foi só o aureus? Não, a gente testou todos esses fatores de patogenicidade em todos os estafilococos. Todos? Em todos eles. Inclusive, até chama a atenção que das 50 amostras, se não me engano, acho que 2 amostras só eram áureos. As outras eram Staphylococcus SP, que a gente chama, que engloba todos os outros estafilococos. Nossa, e o que isso quer dizer para a comunidade? Significa que a gente tem que ter
um cuidado na manipulação, na cocção. O risco a gente não consegue eliminar totalmente. Então, a alimentação preparada em casa ou no restaurante, essa contaminação sempre vai ser possível, né? E sempre vai ter esse risco. É a gente tentar manter uma imunidade adequada, porque o nosso sistema imunológico é a nossa grande arma que vai nos proteger de tudo isso que a gente está ingerindo. Hoje a gente fala muito da questão da carne, até por causa, né, das notícias recentes sobre adulteração, enfim. E a pesquisa científica, ela de fato, ela consegue contribuir de alguma forma, né, para a gente poder entender um pouco melhor como ter esse cuidado na hora da manipulação, esse cuidado, né, no consumo dessa carne, para que ela não passe a ser um produto ruim para o consumo. Como que a gente... Vocês pensaram, né, em projetos de pesquisa complementares a esse? Vai ter uma sequência, enfim, pensando em todo esse processo, né, que a gente vê hoje na mídia? Sim. Nós temos todas essas amostras armazenadas na nossa bacterioteca, no laboratório da pós-graduação em ciência animal. E nós temos uma parceria com o Departamento de Microbiologia e Imunologia da Unesp de Botucatu, né, do Instituto de Biociências, lá da Unesp de Botucatu, que nos permitiu fazer algumas dessas análises. Então a gente fez a parte inicial aqui e depois nós fizemos a parte molecular de pesquisa desses genes relacionados à resistência aos antimicrobianos e patogenicidade lá na Unesp de Botucatu. Então, assim, isso é muito interessante a gente mostrar que a universidade, ela não está sozinha, né? E que nós temos parcerias, temos colaborações que nos permitem novas metodologias para continuar pesquisando esses fatores de patogenicidade. Essas parcerias são comuns, professora? No programa de ciência animal aqui da universidade, vocês costumam fazer bastante projetos em parceria com outros locais? Sim, a maioria dos professores do Ciência Animal, eles mantêm parcerias com outras universidades, públicas ou privadas, que permitem, né, essa colaboração, né, esses convênios para realizar algumas análises. E isso torna uma pesquisa mais aprofundada, né, e que traz um resultado que a gente possa aplicar e demonstrar para a população o risco, né, ou mostrar como diminuir os riscos desses alimentos que a gente está consumindo. Uma coisa que chama muita atenção é que a aluna inicialmente procurou o programa em busca de um trabalho que fosse, né, uma continuidade do trabalho de conclusão de curso dela, que ela tinha mais afinidade, que era fazer a pesquisa com inspeção. E daí foi direcionada pelo projeto para aprofundar num assunto extremamente importante, né, direcionando uma pesquisa mais aplicada que ela pudesse trabalhar. Isso é espetacular. E o programa tem essa prática. É muito interessante, assim, acho que esse é um dos focos do nosso programa, é que a gente tem, cada docente tem a sua linha de pesquisa, mas a gente procura fazer com que o aluno traga a sua ideia, que a gente consiga inserir essa ideia dele dentro de alguma das linhas de pesquisa do programa. Porque assim, não basta o pesquisador ter a satisfação de realizar aquele estudo. O aluno é o maior interessado para que aquela pesquisa dê certo, para que ele tenha vontade, que ele tenha estímulo para realizar aquele projeto. É verdade. Vocês pensaram em trabalhar com embutidos também, em termos de análise microbiológica? Num primeiro momento a gente não pensou, né? Mas assim, a ideia é no trabalhos futuros, né? Pensando mais na microbiologia voltada a alimentos, pensar em começar a trabalhar com embutidos. Porque se a gente pensar em carne moída, tem de bovinos, de aves, todos os outros tipos de processamento. Aí então cada tipo de alimento poderia ser um trabalho diferente. Né? Nós escutamos na mídia muito aquela questão dessa adulteração da carne, no qual eles estavam adicionando, inclusive, papel, né, para ganhar volume, enfim, toda essa questão. Você acha que essa introdução desses materiais pode ser fator de contaminação também para esses alimentos? Pode, claro, né? Mas assim, a gente tem que tomar muito cuidado a forma como a gente aborda, né? Saiu assim na mídia, a gente escuta falar de pessoas que pararam de comer carne, não tem que parar de comer carne. Se a gente pensar que existe mais de 4.000 plantas que processam alimentos, somente 21 apresentaram problemas. Então assim, não é
carne como um todo no Brasil que está com problema. Foram alguns locais que apresentaram alguns problemas e isso é até interessante, que esses problemas vão ser sanados, né? A exportação de carne no Brasil é uma coisa muito importante, muito forte e vai se manter dessa forma. Ah, com certeza. Professora, foi um prazer imenso recebê-la em nosso programa, esclarecer um pouco sobre as pesquisas voltadas para essa área. Eu agradeço muito a sua participação. Nosso grupo de pesquisa que agradece a oportunidade. A você que nos assiste, até a próxima semana.